Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. O tema de hoje é como Lutero viveu seu propósito de vida. Nós vamos falar aqui de Martinho Lutero, como ele viveu seu propósito de vida. Antes de seguirmos, como sempre, nós gostaríamos de pedir que você que está acessando esse canal, esse vídeo pela primeira vez, inscreva no nosso canal, dá um like e aperta o sininho, ok? Nós vamos fazer a partir de agora a série de 4 vídeos, 3, 4, 5 vídeos, falando como nossos heróis na fé viveram seus propósitos de vida. É claro que existem muitos heróis na fé, uns mais de 20, ok? Mas nós vamos escolher alguns que a gente vai falar um pouco como eles viveram seus propósitos de vida. Seu propósito de vida. Como Martinho viveu seu propósito de vida. Vamos falar aqui de Jonathan Edwards, vamos falar de John Wesley, vamos falar de outros, ok? Para esse vídeo não ser longo, nós vamos falar um pouco da parte de biografia, da história, mas eu não vou me alongar muito, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Nós queremos focar basicamente fatos, ok? Que demonstram como eles viveram seu propósito de vida, seus propósitos de vida, ok? Aqui nesse caso, Martinho Lutero, ok? Então, vamos lá. Bom, Martinho Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483, ok? Na Alemanha, obviamente por ser alemão, ok? Ele era filho de minerador. Então, trabalho de minerador, hoje já é difícil, imagina naquela época. Um trabalho extremamente penoso, extremamente pesado. Razão pela qual o pai do Martinho Lutero não queria que o Martinho Lutero seguisse o pai nesse tipo de serviço. Queria que o Martinho estudasse, e de preferência que o Martinho Lutero estudasse, fizesse direito, que se tornasse juiz. Então o pai, essa era a obsessão do pai, para que Martinho Lutero não venha a ter vida que ele tem. Então ele sempre incentivou Martinho Lutero a estudar e fazer direito para que ele venha se tornar juiz, ok? Então, assim Martinho Lutero começou seus primeiros anos, ele estudou então, ele entrou para a universidade, ele estudou retórica, gramática, filosofia, metafísica. Ele chegou a fazer doutoramento em filosofia. Martinho foi doutor em filosofia. Mas como o pai sempre quis que ele fizesse direito, que ele se tornasse juiz, então Martinho, para agradar o pai, e já que ele também terminou a área de filosofia, gramática, retórica, metafísica, ele decidiu fazer direito, ok? Então, em 1501, ele entrou então para a universidade. Então, nessa ida para a universidade, levou até nos últimos anos, basicamente, em 1505, Martinho, aconteceu algo muito impressionante na vida de Martinho, ok? Então, Martinho, voltando da escola, ele teve que enfrentar uma grande tempestade, grandes relâmpagos. E isso gerou um susto enorme. Martinho achava que ele ia morrer. Lutero achava que aquele dia não ia passar desse dia. De tamanha chuva, tamanha tempestade, caía relâmpagos, ele achava que aquele dia, com certeza, ele ia morrer. Levou susto, desesperado, ele orou, apelou para Santa Ana, que era santa da família, vamos dizer assim. Então, ele era padroeira da família. Inclusive, essa Santa Ana é padroeira de mineradores. E ele é dotado como santa da família. Então, clamou a Santa Ana, falou: Santa Ana, por favor, se você me livrar dessa tempestade, eu sair daqui ileso, com vida, eu vou te servir, eu vou servir a Deus, vou tornar um monge. Eu vou me tornar um monge. E graças a Deus, aquele dia não aconteceu nada com ele. Então, ele entendeu que a Santa Ana havia cumprido, havia protegido ele para ele cumprir essa promessa de se tornar monge. Agora, veja bem, Martinho Lutero sempre teve alguns questionamentos pessoais, alguns problemas pessoais em relação à morte,
em relação ao inferno, eram questões internas dele, que sempre consumiu Martinho, que sempre gerou inquietação, medo no Martinho Lutero. E para cumprir então a promessa, o que Martinho Lutero fez? Ele decidiu então entrar para convento. Naquela época, existia um convento de monges que tinham a prestígio no sentido de devoção, no sentido de contemplação, de piedade, de estudo da palavra, que eram monges agustinianos, que tinham como vocação o estudo da palavra, aprofundamento da palavra, voltado totalmente à contemplação, à mendicância, à vida simples, estudo da palavra e o trabalho. Então Martinho, assim, mesmo contrariando a ideia do pai, o pai não querendo que isso acontecesse, seus amigos o convenceram para que ele não fosse por esse caminho, mas ele, por questões internas que ele sempre tinha, a questão voltada para questão de morte, dúvidas sobre morte, sobre inferno, sobre, enfim, essas coisas sempre pairou na vida de Martinho Lutero. Ele decidiu contrariar os pais e seus amigos e foi então para convento. Bom, chegando aí no convento, a biografia de Martinho Lutero diz que ele foi um monge exemplar, sempre dedicado aos estudos, dedicado ao trabalho, dedicado à contemplação, à oração, a tudo que o convento propunha. E ele assim começou a chamar a atenção por tanta devoção, tanta aplicação naquilo que era a regra do convento. Então, isso vai chamar a atenção do superior do convento, superior lá do convento do monge. Começou a apreciar o Martinho, viu que o Martinho, além de tudo isso, ele era um excelente estudante de teologia, porque ele era aplicado, obediente, e ele seguia todas as regras do convento. E mesmo assim, as dúvidas do Martinho não parou por aí. Martinho Lutero continuou alimentando algumas dúvidas, questionamento, tudo isso voltado à questão interior, questão da fé, questão da própria palavra de Deus. Assim, então, Martinho, com 27 anos de idade, em 1510, ele foi, então, enviado como delegado para participar de uma conferência em Roma, obviamente, Congresso da Igreja Católica. Ele, sendo como católico, um exímio estudante de teologia, os superiores de Martinho decidiram enviar ele como delegado para essa conferência em Roma. Então, aí chegando em Roma, ele começou a observar a vida ali, ok? Então, existia uma coisa muito impressionante em Roma. Martinho, diferentemente daquilo que ele vivia na Alemanha, ele percebeu que em Roma havia uma vida extremamente luxuosa, de lideranças cristãs, católica ali. A igreja era uma igreja luxuosa, que ostentava riqueza. Existia ali prática de simonia, existia prática de indulgência, prática de tudo que você possa imaginar. Ele percebeu também corrupção no meio da igreja católica. Além de corrupção, além de pedido de indulgência, tinha que comprar indulgência, ok? Você dava dinheiro para ter todos os seus pecados perdoados. Existe até uma máxima que dizia o seguinte: quando alguém faz uma oferta por uma alma no purgatório, cada vez que bate uma moeda no fundo ali da urna, né, de coleta, então o que acontece? Uma alma sai de purgatório. Então Martinho ali observando viu que existia extrema corrupção no meio da igreja católica. Luxo exagerado, simonia, trocas de favores, ok? Compra de indulgência, uma vida assim, uma corrupção danada. Vendia relíquias que não eram relíquia verdadeira, como se fosse parte da vida de Jesus, mas na verdade não era, uma corrupção danada. E ele, observando tudo isso, foi para Roma, então participou dessa conferência e ele voltou decepcionado para a Alemanha. Chegando na Alemanha, ele começou a pensar tudo isso daí, olhando se realmente aquilo é viver cristianismo, viver aquilo que Jesus havia pregado toda a sua vida. Então ele começou a questionar muitas coisas e voltou para a palavra. Pouco tempo depois foi confiado a cátedra de teologia
do convento. Ele começou a lecionar. Martinho, como ele gostava de estudar, começou a aprofundar na palavra de Deus. Começou a estudar. Ali um dia, para preparar um sermão, um debate ali, ele pegou o livro de Romanos, capítulo 17, e aí ele deparou então com a frase: o justo viverá pela fé. Então, isso foi uma revelação, não foi só um achado ali, uma leitura bíblica. Foi uma revelação profunda. Ele sentiu que Deus estava falando profundamente com ele. O homem não precisava pagar nada para ele ir para o céu. O homem não precisava comprar terreno no céu. O homem não precisava comprar um lugar. Ele não precisava pagar dinheiro para garantir o seu lugar junto a Deus. Apenas ele precisava viver pela fé em Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Então isso foi uma revolução, isso foi uma luz enorme que veio sobre a vida de Martinho Lutero. Isso então vai mudar o seu ministério, isso vai mudar a vida de Martinho. Então, depois de um tempo, em 1517, depois de todo esse estudo, depois de toda essa conclusão, entender que Deus havia falado com ele, Deus estava revelando algo novo para ele, e realmente a palavra de Deus não era troca, não era comprar algo, não era troca de favor. O justo viverá apenas pela fé, crendo em Deus, e a nossa salvação não é pelas obras, como sempre a Igreja Católica pregou. É pela fé. Crer em Jesus Cristo. E assim nós então somos salvos. Ok? Então em 1517, ele então vai compilar, ele vai redigir aquilo que ele acredita ser a doutrina cristã verdadeira. Então, ele vai fixar 95 teses, ok? Que vai determinar aquilo que é a igreja reformada, ok? Em 1518, a Igreja Católica tomou ciência disso, de que Martinho Lutero havia fixado uma nova doutrina, havia fixado 95 teses ali na Alemanha, na igreja de Wittenberg, e isso começou a espalhar na Alemanha inteira. Isso começou a mexer com cabeça de monges, cabeça de crentes, cabeça de católicos ali. Então, a Igreja Católica tomou conhecimento disso em 1518. Então, ele foi chamado para retratar. Qual que era a ideia de retratar? Dizer que tudo aquilo que ele havia falado era um equívoco, não está certo, e que ele estava se retratando de que estava errado. Então Martinho Lutero não aceitou isso. Ele falou: olha, isso é verdade que me foi revelado, aquilo que eu entendi da palavra. Eu não vou me retratar, a não ser que vocês me provem que eu estou errado. A não ser que vocês me provem que tudo isso aqui que eu falei está errado. Então, em 1521, Martinho vai ser banido da Igreja Católica, vai ser considerado herege. Então, eles começaram a ser perseguidos. Vocês sabem, Martinho havia desafiado o maior poder da fé da face da terra. Havia desafiado Roma. Roma tinha poder não só religioso, como ele tinha poder político. Ele coroava reis, ele coroava imperadores. Então ele tinha poder de mando, tinha poder de vida e morte. Quem desafiasse a Igreja Católica, com certeza perderia a cabeça, como sempre aconteceu no passado, até a data em que Martinho Lutero desafiou a Igreja. Então, ali Martinho então vai se esconder. Quando ele se escondeu, começou a traduzir a Bíblia em alemão. Martinho Lutero foi responsável pela tradução da Bíblia para alemão. Durante esse tempo começou a ter revolução, vamos dizer assim, revolução civil, porque a ideia de Martinho Lutero já havia espalhado, não só na Alemanha, como na Bélgica, Holanda, toda aquela região. Martinho começou a influenciar todo o povo. Toda a região ali, ok? Com as suas ideias, porque as pessoas, alguns já sabiam que muita coisa estava fora do lugar, muita coisa não era verdadeira, mas não havia ninguém que tomasse a atitude que Martinho tomou. Então, aí entra então o nosso tema,
como Martim Lutero viveu seu propósito de vida. Viveu seu propósito de vida assumindo, sabendo que ele nasceu exatamente para desafiar mentira da época, que era o maior poder civil, maior poder político e maior poder religioso, que era Roma. Então, Deus não chama pessoas frouxas, Deus não chama pessoas covardes para missões grandes, ok? Deus sempre chama pessoas corajosas, e Ele confia em missões tremendas que nós temos. Razão pela qual hoje nós temos cristianismo reformado no mundo todo, ok? Na Europa, Estados Unidos, América Latina, África, Ásia, tudo isso foi fruto de coragem de Martim Lutero, de dizer não, o ensino estava errado, a verdade não era daquele jeito, mas era dentro da palavra de Deus. Então Martim Lutero assumiu esse risco, assumiu o risco de ser morto, de ser preso, de ser queimado ou ser crucificado, perder a cabeça em Roma. Ele assumiu essa responsabilidade e ele mudou a religião e mudou o mundo. Então lembre, viver propósito de vida exige riscos. E as pessoas que vivem um grande propósito não podem ser pessoas covardes. Tem que ser pessoas que têm entendimento de quem eles são em Deus e ter coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. Ok? Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Vamos fazer uns 3, 4 vídeos sobre heróis na fé. Hoje falamos de Martinho, amanhã vamos falar de Jonathan Edwards. Ok? Deus abençoe. Até mais.